Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero tratar aqui a respeito das 7 provas do arrebatamento secreto apresentada pelo pastor Elias Soares. Ele, em um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, apresenta 7 provas, que no fim acaba apresentando também uma, como ele diz, uma canjinha, né? Talvez uma 8ª prova, que, segundo ele, e até vários outros, sustentam a doutrina do arrebatamento secreto. Quero ressaltar aqui que tenho comunhão cristã com o pastor Elias Soares, por se tratar de um homem que crê no Senhor Jesus, na inerrância e suficiência das Escrituras, crê nas doutrinas centrais da fé cristã. Portanto, aqui é uma avaliação sobre essa perspectiva escatológica dele, que creio ser equivocada, seriamente equivocada, e uma perspectiva, num ponto de vista até mesmo enganadora. E vou apresentar as razões dele e também as minhas observações. Quero apenas fazer aqui uma associação que muitos pré-tribulacionistas, ou os que creem no arrebatamento secreto, não vão gostar. No entanto, há algo de semelhante, né, entre o que pensa algumas seitas e também o que pensa essa teoria, né, os que defendem essa teoria. Observe só. A doutrina do juízo investigativo dos adventistas acredita que houve, em primeiro lugar, um movimento de Cristo, uma ação de Cristo, invisível aos olhos, porém percebido pelos crentes, segundo as Escrituras, e no ano de 1844, Jesus teria então se movimentado para começar uma etapa aí das suas ações celestiais, que vai acabar, né, depois dessa primeira movimentação, tem um período, e quando esse período acabar, Jesus volta visivelmente. A mesma coisa percebemos também na doutrina da presença de Cristo, a presença invisível de Cristo, de 1914, doutrina essa pertencente às Testemunhas de Jeová. Pensam eles que Jesus assume o reino, então tem uma movimentação no reino celestial aí, que somente os que conhecem a Bíblia e as suas doutrinas perceberiam, e é então sucedido por um período em que será esse período finalizado com uma manifestação visível também, né? Lembrando até que as Testemunhas de Jeová usa muito um dicionário, o Vini, e ele defende que a tradução, né, parousia deve ser traduzido por presença, e ele seguia esse ramo do arrebatamento secreto, né? Então, quando nós comparamos isso daqui, percebemos que a doutrina do arrebatamento secreto tem lá também as suas dúvidas se essa doutrina começou com a visão de uma certa mulher da religião católica, né? Não vou entrar aqui nesse debate, mas alguns ventilam essa possibilidade. Então, segundo se popularizou, é que Cristo faz uma movimentação invisível, arrebata a igreja, e depois de um período é que ele aparece visivelmente, faz uma manifestação aí para que todos vejam. Então, essa associação não deve ser desconsiderada, porque aparentemente precisa de especulações, de inferências, muito mais do que passagens bíblicas diretas sobre esse assunto, né? Então vamos lá observar as 7 provas do pastor Elias Soares, que, segundo ele crê, e outros que sustentam aí o arrebatamento secreto. Primeira prova, segundo o pastor Elias,
Soares, é que o arrebatamento vai acontecer num piscar de olhos, né? E ele, lá já no vídeo, ele mesmo fala, ele sabe a resposta, né? E ele chega a comentar, mas você pode dizer que o arrebatamento é o ato de tirar as pessoas do mundo, né, e ressuscitar os mortos. Aí ele fala, mas em que momento acontece isso? Parece que o pastor quer nublar a situação, porque todos nós sabemos que transformar um corpo físico em um corpo espiritual, a princípio você poderia imaginar que isso se daria por etapas demoradas, né? Não, aí a Escritura vem dizer que isso vai ser num piscar de olhos, né? Não vai ter nenhum processo longo para isso, tal como é a santificação, tal como é o aperfeiçoamento dos crentes, tal como é a existência da igreja. Não, então o que a Escritura está mostrando que o arrebatamento e a ressurreição e a transformação em glória não serão acompanhados pelo olho nu, né? Mas será um ato sobrenatural, milagroso do Senhor, tal como foi a transladação, digamos assim, do Filipe, né, do evangelista Filipe, que depois de evangelizar o eunuco, ele é transladado ali diante dos olhos dele. Então isso daí é só esse fato, não sei aonde é que isso prova a teoria do arrebatamento secreto. Segunda prova apresentada pelo nosso ilustre pastor. Ninguém viu Noé e os animais entrarem na arca, né? Isso daqui é aquela, digamos aí, né? O argumento do silêncio. Então, já que a Bíblia não diz que alguém viu, o oposto é tomado como verdadeiro, né? Primeiro que a Bíblia não diz que ninguém viu, né? Só porque a Bíblia não relata, não significa que ninguém viu, né? Se perceberam, se isso foi à noite, se isso foi em etapa, a Bíblia não nos dá mais informações sobre isso. Eu achei muito, mas muito fraca essa prova, né? Dizer isso, ninguém viu, né? É complicadíssimo. Dessa forma nós podemos provar qualquer coisa. Inclusive, na terceira prova, ele diz o seguinte, que ninguém viu Jesus subindo aos céus, a não ser os discípulos de Jesus, a não ser a igreja, né? A falha dessa terceira prova do pastor Elias é que, ao invés de ele buscar evidências bíblicas para fundamentar o seu argumento, ele infere, né? Ele pressupõe que deve ser assim a volta de Jesus. Lá no texto, os anjos disseram que assim como ele subiu, assim ele voltará. E se nós pegarmos uma passagem bíblica que trata desse evento, né, que nós não podemos pegar textos bíblicos que estão falando de outros assuntos e tentar fazer analogias forçadas, né? Então, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7, ao fazer referência daquilo que os anjos falaram lá em Atos, quando Jesus subiu, a Escritura nos diz assim, Apocalipse 1, 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então, pastor, e meus amigos, irmãos pré-tribulacionistas, não dá, né? Dizer que a subida de Jesus, a sua percepção, que foi pelos discípulos, né? Na sua volta o mundo não vai perceber, quando a Escritura está dizendo, e olha que ele subiu com as nuvens, os anjos disseram assim como ele subiu, assim também descerá, e o texto que trata desse assunto diz, todo olho verá, né? Até mesmo os que o transpassou. Então, os transpassaram. Então, assim, não dá. Essa maneira de tentar concluir o que o texto não está dizendo é muito complicado. Então, também é um sério problema essa base aqui. Quarta razão. Apenas os discípulos viram Jesus ressuscitado, né? Ele afirmou isso, né?
Primeiro que a associação aqui é interessante, né, porém flagrantemente ilegítima, porque não ver Jesus ressuscitado não faz referência nenhuma da questão do retorno glorioso do Senhor Jesus. Porém, a Bíblia mostra que Jesus se manifestou. Por exemplo, nós temos Saulo, né, que se manifestou e ele não era crente. Ele teve que se render, ouviu, percebeu o Senhor Jesus. Mas assim, me parece que o principal erro desse argumento é associar a questão de Jesus não se manifestar depois da sua ressurreição com a sua volta, né? Como eu disse no início, dessa forma você faz qualquer tipo de teologia, né? Continuando, aí na verdade a segunda prova ele aumenta mais uma aqui na quinta, né? Os animais e Noé foram salvos antes do dilúvio, né? Então ele diz que os animais, né, já que ficaram com Noé sobre as águas do dilúvio, a igreja também vai ficar no céu, né, sobre a grande tribulação acontecendo na terra, né? O princípio aqui é errôneo, né, mais uma vez, porque nem todos os detalhes que aconteceu em um juízo antigo vai acontecer em outros, né? Isso daqui Jesus também mencionou, né, Sodoma e Gomorra, Jesus mencionou Jonas, né, no dia do juízo, a rainha de Sabá, Jesus mencionou alguns elementos bíblicos, mas a ideia não é que todos os detalhes serão semelhantes. Então o fato de o único meio de salvar pessoas e animais em uma inundação é colocá-lo mesmo dentro do barco em cima dessa inundação. É a única forma, né? E aí ele pega isso como prova de que a igreja vai ficar nos ares e a grande tribulação aqui, ou no céu, né? E a grande tribulação aqui acontecendo, mas esse tipo de associação não procede porque nós veremos na Bíblia, no Novo Testamento, que a Bíblia mostra que os santos estarão na terra durante esse período, né? A igreja estará na terra. Então você não pode fazer esse tipo de associação que, aliás, não tem ligação nenhuma, né? Continuando, a oitava prova. Ló foi tirado antes do juízo, né? Mais uma vez o mesmo erro como foi feito no caso de Noé, né, sobre as águas, né? Ora, se Deus está dizendo que vai destruir por fogo, com fogo, a cidade de Sodoma, e toda aquela cidade vai ser varrida pelo fogo, ele precisa ser tirado antes, né? Então, nós sabemos que, se fosse fazer uma comparação, então vamos dizer assim, olha, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego foram livrados dentro do fogo, então a igreja vai ficar na grande tribulação. Não é porque ele não fez esse tipo de associação, né? Você não vai ver nenhum pós-tribulacionista consciente biblicamente dizendo que aquele elemento prova o livramento de Deus na grande tribulação, né? Então ficar fazendo esse tipo de associação é muito, mas muito complicado mesmo, né? E eu vou repetir aqui, dessa forma a gente produz qualquer coisa e qualquer coisa pode ser mantido, né? Aí eu quero só destacar aqui que ele diz assim, né? Aqui vai um pontinho para os calvinistas, né? Porque a mulher de Ló, depois que foi, né, livrada lá de Sodoma, ela foi condenada, olhou para trás, virou uma estátua de sal, ou seja, perdeu a salvação, né? É interessante, se ele está usando esse evento como comparativo ou uma analogia ao arrebatamento secreto, e depois a mulher de Ló se perde, então seria interessante perguntar se depois do arrebatamento alguém da igreja lá nos ares ou no céu se perderá. É assim? Então também não achei, o pastor Elias, interessante essa pontinha contra os calvinistas, né? Mas detalhe, tem vários arminianos que também creem na
segurança eterna. Então era bom comentar, olha, para os que creem na segurança eterna ou na perseverança dos santos, entre eles alguns arminianos e os calvinistas. Mas, enfim, continuando aqui, a sétima prova. Aí ele cita um texto, né? Aí ele cita um texto bíblico, quando Jesus lá em Apocalipse diz que irá livrar da hora da prova, né, os fiéis, né? Que virá sobre todo mundo. Jesus disse então que vai livrar. Aí finalmente parece que ele cita um texto que aparentemente diz algum livramento. Bom, mas isso é muito fácil de ser compreendido na perspectiva pós-tribulacionista, né? Primeiro que lá, quando Jesus promete livrar na hora da prova, ele está falando da eliminação total e da condenação, né? E da destruição. É isso que Jesus está dizendo, né? Olha, eu vou livrar vocês, vai vir um momento de muita provação e eu vou livrar vocês, né? O segundo ponto é que a igreja está livre na grande tribulação do juízo divino, né? Ela não receberá o juízo divino. A perseguição do mundo é outra coisa. Na grande tribulação nós teremos, né, a mistura inicial daqueles que vão perseguir a igreja e finalizando isso, o juízo divino sobre o mundo. Parece que o que confunde aí um pouco é isso, né? Então ele menciona isso, não é um texto que confirma o arrebatamento secreto, né, pré-tribulacional, né, está apenas dizendo isso. E parece que essa é a confusão de muitos pré-tribulacionistas, os que creem no arrebatamento secreto. Às vezes a Escritura fala da vigilância, né, da iminência da volta de Jesus, às vezes a Escritura fala do livramento, então eles pegam isso como confirmação de uma teoria pré-estabelecida, sendo que simplesmente está enfatizando que aspectos da grande tribulação, da volta de Jesus, serão como que surpresa para muitos, né? E que é para nós mantermos vigilantes. Afinal de contas, a igreja perceberá que estará vivendo na grande tribulação, mas no mundo e muitos que estão sendo evangelizados pela igreja não perceberão isso, né? Os que perceberem, obviamente, se renderão aí a Cristo. Bom, aí por fim, ele fala da canjinha, né? Que a igreja, ele diz que já perguntou isso para vários pós-tribulacionistas e não teve resposta. Ele diz assim, que quando é que a igreja vai para o céu? Porque no pensamento pós-tribulacionista, Jesus arrebata a igreja, encontra a igreja nos ares e desce para o juízo, né? Iniciar aí o período Novo Céus e Nova Terra. Aí ele diz, a igreja no pensamento pós-tribulacionista nunca fica no céu, né? Bom, em primeiro lugar, esse argumento é interessante porque quando nós vamos ver a alternativa do período do pré-tribulacionista, ele então vai ter que sustentar que quando a Bíblia lá em Tessalonicenses diz e ficaremos para sempre com o Senhor, o para sempre para o pré-tribulacionista são 7 anos, né? Então a igreja vai ficar 7 anos só no céu? Então, né, é estranho querer apresentar uma dificuldade, um argumento contra um sistema, sendo que você tem um semelhante. Respondendo claramente, quando Jesus fala de preparar lugar, da igreja receber a sua herança, está se referindo a esse momento de glória em que o novo céus e a nova terra será produzido. Então, você pode pegar, por exemplo, Pedro em uma das suas cartas, ele lá no começo diz, olha, essa herança está reservada nos céus. E na segunda carta ele fala, ó, nós aguardamos novos céus e nova terra. Então essa é a esperança celeste, novos céus e nova terra, a terra restaurada, a morada celestial, Jerusalém celestial, são expressões que apontam o período glorioso que a igreja vai usufruir quando Jesus voltar. Então, olha, vai ficar lá localizado, enfim,
Para nós isso não é dificuldade. Jesus voltou, a igreja foi glorificada, pronto, iniciou para nós o estado eterno, o céu, né? O momento glorioso com Cristo, né? E isso daí, para nós não importa se ficou algum tempo lá no céu, se ficou 1000 anos, é o estado eterno. Então, é essa esperança que aguardamos, né? Então, considerando isso, eu enfatizo aqui, se você pegar a Bíblia, a Escritura Sagrada, você notará que o pré-tribulacionista precisa produzir a seguinte ideia, de que quando Jesus voltará, haverá duas fases. A primeira fase, que é o arrebatamento secreto, que leva a igreja para o céu, e a segunda fase, que é a manifestação visível. Nessa segunda fase, a igreja já não estará mais na terra, e aí apresentam várias e várias teorias. Eu quero concluir citando um texto de Mateus, né? Texto esse que eles conhecem muito, né? E apresentam aí os seus argumentos, quando o Senhor Jesus ele fala a respeito do seu retorno, né? Em Mateus capítulo 24, né? Nós temos aqui o texto que está tratando da volta de Jesus. Então veja que ele diz assim, capítulo 24 de Mateus, versículo 9, tá? Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão, né, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra extremidade dos céus. Note que isso é claro, né? É depois, ou podemos dizer aí, em pleno andamento, a grande tribulação, Jesus chega, ele aparece para o mundo, a manifestação leva a igreja para o céu, e aqui nós sabemos o que acontece depois disso. Notaram? Para que construir esse monte de emaranhado de explicações? Não, aqui é a segunda fase e esses escolhidos não são os escolhidos que compõem a igreja, mas são os judeus ou são os que ficaram fiéis durante os 7 anos aí do império do anticristo. Para que isso? Para que produzir isso? Sendo que a gente sabe do arrebatamento é Jesus mandando os anjos buscar e levando. Percebe-se que essa teoria é fraca, não adianta insistir. Eu acredito que no arraial protestante, mesmo os que pensam diferente de mim, arminianos, pentecostais, certo? Possuem bases históricas para defender algumas coisas, mas arrebatamento secreto, essa teoria não existe. Inclusive é introduzida no contexto protestante recentemente. Então, meu conselho é: parem de anunciar isso. Vocês estão anunciando algo que não é previsto, não é predito e nem profetizado nas Escrituras. Parem que isso é invenção. Que Deus nos ajude e que Deus nos ilumine para caminharmos de acordo com a verdade.